quadro de ontem, Fala Meu Povo, eu evidenciei a tensão que existe entre o chamada Nova Indústria Brasil, que é o plano de reindustrialização proposto ao país pelo governo Lula, pelo presidente Lula, pelos seus ministérios, entre os interesses nacionais do desenvolvimento e os imperialistas que não querem o Brasil desenvolvido, que não querem o nosso país no centro das negociações mundiais de igual para igual e com condições de vida superiores à miséria que a colonização e o imperialismo sempre geraram aqui. E mostrei que a mídia brasileira é a porta-voz destes interesses mesquinhos e opressores contra nós, contra o nosso país, e não somente contra o governo Lula, que eles desejam golpear logo que puderem, coisa que eles não conseguirão certamente. Pois bem, no nosso programa Conversa.com, eu pretendo pensar com vocês os apoios aos quais eu apelei ontem, que já surgem fortes em nosso país, felizmente. E nesse sentido peço que vocês deem cliques aqui embaixo no link do site Cartas Proféticas para ler mais informações e conhecer mais detalhes sobre esse plano e o alicerce que se forma na sua defesa, no seu apoio. É bom que a gente lembre que este plano de reindustrialização é de primeiríssima linha, é top realmente. É algo que nós esperávamos, mas que de modo geral o povo brasileiro não tinha condições de pensar algo assim. E surgiu. E este plano Nova Indústria Brasil define como prioridades a agroindústria, a indústria junto com a produção agrícola, muitos setores industriais, muitas casas de indústrias, galpões de indústria de produção de máquinas, nos próprios locais de produção de grãos, de frutas, de leite, e assim por diante. Nos próprios locais, como também inclui no plano Nova Indústria Brasil a saúde, industrialização de equipamentos, a industrialização de ferramentas hospitalares, de remédios baratos nacionais, enfim, de toda uma parafernália de recursos para atender a nossa saúde, inclusive em quesitos com referência ao que ainda não encontrou cura, como por exemplo para o câncer e outras doenças que aí se encontram ativas na nossa vida brasileira, vida do nosso povo e dos nossos animais, até porque muito do que a indústria farmacológica internacional produz é visando capital, visando lucro e não a cura. Como pretende este
plano Nova Indústria Brasil com relação à saúde, que é a cura de fato. E antes dos remédios, dos medicamentos, de tudo que isto significa em termos de recuperação da saúde, a alimentação, que é o principal remédio, se for saudável, se for recuperativa, se não for agressão com besteiras. A infraestrutura urbana também, visto que o nosso país tem muitas doenças já superadas pela humanidade, mas que por falta de esgoto, por falta de rede de água, por falta de vários escoamentos, inclusive com relação ao lixo, a calçamentos, enfim, essa infraestrutura urbana pretende enfrentar. Também a tecnologia de informação, visto que os próprios trabalhadores, as próprias trabalhadoras, reconhecem necessidade de mais tecnologia na produção industrial, no chão de fábrica, para evitar o adoecimento, acidentes e desgastes físicos da classe trabalhadora. Os trabalhadores e trabalhadoras não são contra a ciência e a tecnologia, muito pelo contrário. Como também a bioeconomia, transformar a biodiversidade, de que o Brasil é farto em economia para quem trabalha aí com cacau, quem trabalha aí com abacate, quem trabalha aí com a produção de frutas e folhas vegetais, remédios naturais, como economia popular. E na área da defesa também do Brasil. O próprio ministro, o ministro não tem esse status, mas não é ministro, é o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, se referiu à necessidade de construir milhares de navios. O Brasil está em falta na área da defesa com relação a navios, inclusive navios nucleares. A tudo isto, este Plano Nova Indústria Brasil contempla. Por isso, a classe trabalhadora, através dos seus sindicatos, através do DIESE, das suas centrais, já debate esse plano desde antes de ele vir a público, e depois que veio a público, ele se encontra em pleno debate. E as sementes da mobilização que eu tanto reivindico aqui, e que o povo brasileiro carece de vivenciar, retomar a mobilização, já são lançadas pelas centrais sindicais, pelos sindicatos mais sérios e mais comprometidos com a classe trabalhadora. Então, há muita esperança no campo do trabalho, no campo da mobilização da classe trabalhadora, no campo da reorganização, da requalificação, do redimensionamento da própria ação sindical, das centrais sindicais. Tudo agora se reprojeta e reanima o país. Para quem pensa que os trabalhadores e trabalhadoras são ignorantes, que não se interessam por economia, que não se interessam por planejamentos, que não se interessam por política, haverá de se surpreender o quanto o debate eleva a temperatura das análises, das contradições, para se reforçar o apoio a esse plano Nova Indústria Brasil, de que tanto nós carecemos. Os trabalhadores são os principais, as trabalhadoras são as principais, os principais interessados em discutir esse plano e segurá-lo, pelas seguintes razões: porque ele gerará e já começa a gerar milhões de empregos num país de milhões de desempregados. Os desemprego que cresceu aqui a partir do golpe de 2016,
que recrudesceu com o golpista e vampiro Michel Temer, vampirão, golpista, traidor, e também com o fascista miliciano Jair Bolsonaro, que aí já se encontra a caça da Polícia Federal, pela Polícia Federal. E é preciso, então, reconstruir o Brasil, e os trabalhadores são os principais interessados e interessadas, apaixonados por esse plano, porque ele implica em reconstrução do país, porque ele, inclusive, envolverá engenharia, envolverá infraestrutura, envolverá habitação popular, construção de hospitais, de escolas, desde jardim de infância até universidades, e envolverá também muito emprego. Esse é um dos principais e primeiros interesses. O segundo interesse é os salários. Só porque se é trabalhador nesse país, em qualquer lugar do mundo, não precisamos receber salário mínimo. Não se deve ser classificado como os que devem receber menos em termos de remuneração pelo trabalho. Pelo contrário, a divisão de renda deve se dar também na justiça econômica do salário, do trabalho dos trabalhadores. Por isso, um grande interesse por esse projeto, por esse plano Nova Indústria Brasil. E também, como já dizem alguns trabalhadores que debatem esse plano, que já é além de proposta, é além de projeto, é plano articulado já no Brasil, tem interesse porque eles já dizem que não querem ser engolidos pelos empresários. Evidentemente que os empresários, aqueles que visam o lucro em primeiro lugar, o acúmulo de capital em primeiro lugar, antes do bem-estar econômico e social da classe trabalhadora, antes do desenvolvimento que gere independência material e objetiva do país, eles querem lucros. Então é preciso que a classe trabalhadora tome nas suas mãos esta causa para impedir que sejamos todos engolidos pela sanha de lucro, pela fome de lucro, pelo fanatismo pelo lucro contra os investimentos. Porém, finalmente, há empresários interessados também no desenvolvimento do país. Por isso, logo de imediato, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, demonstrou apoio a esse plano do governo federal. Logo correram para abraçar a Nova Indústria Brasil. Isto é bom sinal. Já digo por quê. Da mesma forma, a Fiesp, assim como a CNI foi base de apoio ao regime militar, ao regime fascista apoiado por Jair Bolsonaro, também a Fiesp foi apoio ao golpe contra a presidenta Dilma. O seu presidente, Paulo Scaff, se misturou aos piores golpistas para golpear o Estado brasileiro. Então é bom que a Fiesp venha, inspire outras federações estaduais e regionais da indústria e do comércio ao apoio a este plano maravilhoso que surge e crescerá em nosso país. Por que é importante? Porque eles se descolarão do sistema financeiro. O sistema financeiro privilegia o rentismo, privilegia a preguiça daqueles que vivem de renda e não pagam sequer imposto, como denunciou o presidente Lula. Aqui nesse país só paga imposto quem trabalha. Quanto mais pobre, mais paga imposto. Então, ao se deslocarem os proprietários, os industriais, ao se deslocarem deste centro perverso que é o rentismo, que é o sistema financeiro, o sistema de engole país, o sistema de engole lucros, o sistema de engole trabalhadores e trabalhadoras, esse sistema
precisa ser deixado no seu devido lugar. Uma importância bem menor do que tem. Por isso o dólar caiu. Por isso a bolsa subiu. Por isso a mídia golpista de sempre ficou nervosa, porque quem mantém essa mídia golpista e quem mantém essa mídia viva, quem mantém os lucros dos donos desses jornalões, dessas TVs grandes, destas revistas poderosas que influenciam no pensamento brasileiro, quem os mantém é o sistema financeiro com seus altos patrocínios, e não só com patrocínios felpudos, mas com pressão sobre eles para que passem a sua mensagem antinacional, anti-independência, anti-desenvolvimento, anti-bem-estar econômico e social para todo o povo brasileiro. Então, as esperanças são as maiores. Por isso, a minha insistência na mobilização. Levando em conta que os próprios trabalhadores, como mencionei há pouco, sabem que se nós não cuidarmos do que é nosso, desse plano que se assenta sobre a produção empreendida pela classe trabalhadora, porque patrão não trabalha, proprietário não trabalha, banqueiro é que não trabalha mesmo. Se a classe trabalhadora não segurar isto, ela será engolida, diminuída, achatada nos seus ganhos, e boa parte deste bolo produzido, afofado e crescido pelos trabalhadores e trabalhadoras será comido em festas da burguesia egoísta. É preciso, então, segurar. Mas a segurança não se dá dentro somente dos escritórios, dentro das salas, dos plenários, dos auditórios das centrais sindicais. Tem que se dar em todos nós participando dessa defesa. Defender o plano Nova Indústria Brasil é defender o Brasil. É defender o desenvolvimento. É defender a independência do país, o que vale dizer defender que o país se fortaleça tanto que não permita mais aqui a intromissão imperialista, a intromissão dos Estados Unidos, que quando vem, agem de forma desastrosa, golpista, de forma atentatória aos nossos interesses nacionais. Por isso temos que abraçar esse plano. Aqui não é questão, agora não é mesmo questão partidária, é uma questão nacional, é uma questão trabalhista, é uma questão de desenvolvimento, é uma questão de justiça, justiça econômica, justiça social, que redundará em educação, em saúde, saúde em todos os sentidos, inclusive com a água boa para bebermos, com esgoto à disposição para todo o povo brasileiro, com transporte de qualidade. Vocês lerão lá no site Cartas Proféticas como os trabalhadores pressionarão para ter um transporte de qualidade que ande rápido, inclusive, para que não se perca tanto tempo e se desgastem tantas as pessoas enquanto se dirigem para o trabalho, enquanto voltam dele para suas casas, para o encontro com as suas famílias. É isto, meus amigos e minhas amigas. Chegou o momento de nós nos fortalecermos ainda mais na defesa disso que é principalmente nosso e não é a favor de ninguém ao povo brasileiro. Abraços proféticos e revolucionários.